Muito bem, pessoal. Agora, já com a decoração feita, com as cenas criadas, antes da gente ir de fato até o cliente para apresentar esse projeto, a gente precisa ter o orçamento dessa parte da marcenaria, o quanto seria para a gente produzir e vender isso para o nosso cliente. Agora sim entra uma outra funcionalidade. Acredito que uma das principais funcionalidades do HelloMob é ele permitir a gente gerar um orçamento de tudo que vai ser utilizado na parte de marcenaria do móvel planejado, certo? Para isso a gente precisa fazer alguns passos antes, como eu mostrei para vocês lá na demonstração do HelloMob anteriormente. Eu vou vir aqui no HelloMob, eu vou ocultar todas as camadas aqui, desde a parede, piso, portas e janelas. Vou deixar somente visível o que é do HelloMob, no caso, cozinha HelloMob, sala HelloMob, banheiro HelloMob, suíte HelloMob, closet HelloMob e guarda-roupa HelloMob. O que a gente vai fazer agora é transformar toda essa modulação aqui em uma lista de peças para que a gente possa encaminhar para uma central produzir essas peças e a gente fazer a montagem na casa do cliente. Importante, o porquê de terceirizar isso, pessoal? Hoje em dia, terceirização não é um mistério, mas já faz parte de vários setores, de várias indústrias. E por que não a gente focar o nosso marceneiro ao que de fato é importante, serviços específicos, e terceirizar essa parte, corte, que basicamente é o serviço mais bruto. O marceneiro de fato vai focar no acabamento, no detalhamento, nesses itens que de fato precisa da mão de obra do marceneiro especializado. Então, o HelloMob nos permite fazer o projeto de uma maneira mais ágil e também já encaminhar isso daqui para a gente ter uma relação de quanto vai custar o material e, se a gente quiser, também já com apenas alguns cliques enviar esse projeto para que seja produzido em uma das mais de 200 centrais que já trabalham com o Corte Cloud no Brasil. Ou seja, a gente vai fazer agora uma comunicação do HelloMob enviando para o Corte Cloud, simplesmente clicando nesse botão aqui. Mas antes da gente encaminhar para lá, precisamos preencher algumas informações aqui. Primeiramente, a primeira informação que temos que colocar é o nome do cliente e do ambiente, certo? Aqui a gente tem algumas preenchidas. O que eu vou fazer para vocês entenderem? Eu vou selecionar aqui, vou fazer ambiente por ambiente. Vou ocultar aqui, vou começar pela cozinha. Vou selecionar o que é da cozinha. Eu vou colocar o meu nome, no caso Miller Curso, e o nome do ambiente cozinha. Agora eu vou vir aqui na parte da sala. Vou selecionar a sala, eu vou colocar o meu nome, Miller Curso, o ambiente, vou escrever sala. Vou vir aqui na suíte, vou selecionar tudo que é da suíte. Mesma coisa, o nome do meu nome e o ambiente. Vou vir aqui para o banheiro, também vou selecionar, colocar o nome do cliente e o nome do ambiente. No closet, vou selecionar tudo que é do closet, vou colocar o meu nome e o nome do ambiente. E por último aqui, esse guarda-roupa. Vou selecionar, colocar o nome e o ambiente, certo? Depois disso, a gente precisa confirmar se todos os materiais foram aplicados. Para a gente confirmar isso, eu vou exibir todos os ambientes. Certo? Agora eu vou selecionar todos eles, vocês vão ver que vai carregar a lista do nome de cliente e ambiente aqui. E vou vir aqui na aba de materiais, confirmar se todos os materiais foram aplicados, se não tem nada com um colchetezinho escrito aqui a definir. Certo? Vou analisar aqui, vou ter todos os itens. Eventualmente, eu precisando mudar o material de qualquer item, eu posso simplesmente selecionar o item que eu quero mudar e vir aqui em mudar o material dele. Ok? Não tem nada a definir. Agora, de fato, eu vou clicar para enviar para o Corte Cloud. Dando um clique aqui, o sistema vai processar agora as informações. Como é um projeto um pouco complexo, com bastante peças, ele vai demorar um pouco para gerar essa lista de peça. É só a gente aguardar um pouco, ele vai aparecer aqui a informação gerando lista de peça e já vai abrir automaticamente um navegador.
Ok? Perceberam que ele abriu automaticamente já a janela aqui do navegador, no site do Corte Cloud. Ele vai aparecer essa mensagem: criando lista de peça, aguarde. Aqui uma outra situação, pessoal. Quando a empresa onde a gente está enviando a lista de peça tiver mais de um tipo de linha de produção disponível para que a gente possa utilizar, eu vou precisar escolher qual que é essa linha de produção que eu quero utilizar de fato. Normalmente as empresas vão ter duas linhas disponíveis. Uma plano de corte completo, dependendo da maneira que foi cadastrada, e uma outra corte em tiras. Certo? No nosso caso, como a gente fez um projeto via Hello Mob, eu preciso selecionar o plano de corte completo. Certo? Então nesse caso eu vou selecionar aqui. Ele vai processar agora as informações, vai fazer a validação. Se todas as peças que estão no meu projeto, essa empresa vai poder de fato produzir elas para mim. Vai ser analisado limitações de máquina de corte, limitações de máquina de furação, de fita de borda e assim por diante. Percebam que aqui já tem algumas peças em vermelho. De fato, essas peças que estão destacadas em vermelho, eu consigo identificar. Esse daqui é do ambiente cozinha, qual que é a peça, ambiente banheiro e assim por diante. Nesses casos, são limitações. Vou clicar aqui na primeira para me entender o que é. Medida C deve ter no máximo 900 mm para permitir usinagem. Aqui ele está com 963,6. Nesse caso, como ele excedeu o tamanho máximo que a máquina de usinagem consegue receber para fazer a furação, eu preciso remover a usinagem dessa peça. Eu terei que fazer ela manualmente na hora da montagem. Vou remover, confirmo. Percebam que a linha já ficou cinza, então só vou salvar a peça. Acredito que essa daqui vai ser a mesma situação. Também, a medida C maior que o máximo. Vou confirmar. Eu vou salvar a peça. Essa peça aqui é uma peça inválida. Ela é referente à estrutura aqui dessas prateleiras aqui, certo? Ela é tampo ou engrosso triplo. São exatamente essas peças aqui. Nesse caso, eu vou remover elas do meu projeto. Vou clicar e vou excluir. Aqui também é a mesma situação. Vou remover e excluir. Essa peça aqui eu já consigo ver que ela está em tamanho menor que a máquina consegue produzir. Ela tem que ter no mínimo 40. Também o que eu vou fazer neste caso, remover a peça. Se eu precisar de fato que essa peça seja enviada para produção, eu tenho que ir lá no projeto, corrigir a peça para que ela passe a ser uma peça válida, editar o tamanho daquilo lá. Vista horizontal. Aqui a limitação é referente aos lados de fita. Neste caso, eu vou remover a fita de borda. Vou colocar sem fita e salvar. Aqui é o fundo do armário. Se recordam que aqui, esse armário no closet, como eu disse lá no desenvolvimento do projeto, era um fundo muito grande, certo? Então, a gente já prevendo isso, colocamos dois fundos bipartidos. Então, esse fundo aqui, eu posso remover ele, excluir ele da lista de peça. E aqui uma outra informação, também excede a medida aqui da máquina de usinagem. Então vou remover a usinagem e confirmar. Vou salvar a peça. Feito isso, não tem nenhuma peça mais em destaque, não está em vermelho. O nosso sistema aqui, nosso projeto, a nossa listagem de peças já está pronto para ser gerado orçamento. Só para vocês verem, vou vir aqui para o final da página. Todos esses móveis aqui do projeto, todos esses móveis aqui, tem um total de 1076 peças. Ou seja, em menos de 5 minutos, a gente clicou em um botão, o sistema já gerou a lista de peças de todo esse projeto. Imaginem quanto tempo um marceneiro demoraria para fazer o plano de corte, a lista de peça,
para que ele possa produzir isso na marcenaria. Seria um trabalho bem moroso, acredito eu. E aqui em questões de segundos, o sistema já calculou automaticamente todas as peças, até com frações de milímetros, certo? Uma outra vantagem, caso a gente opte em terceirizar isso, dependendo da central de serviço, ela vai te oferecer uma furação completa. Vou buscar aqui uma lateral. Lateral de gavetas iguais aqui. Percebam que ele vai gerar toda a usinagem. Mas o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu localizar aqui. Lateral esquerda. Percebam aqui, pessoal, vou até ampliar a imagem, que o sistema vai fazer a marcação até onde eu devo fixar o meu trilho telescópico. Nesse caso aqui, uma corrediça oculta. Ele vai fazer essas marcações, que é onde a gente vai parafusar a corrediça oculta. Eu não tenho que ficar fazendo gabarito nenhum para fazer a montagem. Basta eu identificar as peças que compõem esse módulo e fazer a montagem. Para a gente saber quais são as peças que compõem o módulo, na etiqueta vai ter a informação do número de inserção desse item no projeto, vai estar entre parênteses, o nome do módulo e qual que é a peça do módulo. Basta a gente identificar esse número, identificar as peças que compõem esse balcão de gavetas iguais e fazer a montagem, certo? Não vai ter nenhum problema, a montagem vai bater corretamente. Ok? Agora o próximo passo que a gente de fato tem que fazer é clicar nesse botão aqui, ó, gerar orçamento. Uma outra informação antes da gente gerar o orçamento. Percebam que eu tenho um botão aqui, remover furação, /editar. Se eu clicar nesse botão, toda a usinagem que compõe esse serviço vai ser removida, certo? Então fiquem atentos. Beleza, pessoal? Caso a gente clique aqui sem querer, eu vou precisar vir aqui no SketchUp e enviar novamente para que carregue, vai ser gerado um novo serviço para que carregue a usinagem no sistema novamente. Vou clicar aqui então para gerar o orçamento. Ele vai me pedir alguns segundos nessa tela. Ele vai otimizar todo o processo. Como é um serviço muito grande, ele já estimou aqui, otimizando um grande volume de peças, pode levar até 5 minutos para terminar. Ok? Para ser sincero, não demorou quase nada aqui. Uma informação aqui para vocês, pessoal. Como a gente está usando a nossa empresa aqui, Alamos, que é um ambiente de teste, a gente não fornece valores de material, de acessórios, de componente, nada. A gente só simulou aqui adicionando valores de serviço, certo? E os valores que a gente colocou são valores simbólicos, digamos assim. Até vocês conseguem perceber, gerou um valor aqui de mão de obra, que seria um valor, novamente, um valor simbólico, não é esse o valor que uma central cobraria de vocês para produzir, mas vocês teriam aqui, numa central que te ofereça o valor de chapa, fita e componentes, vocês vão ter descrito o valor de mão de obra, que é quanto essa empresa vai cobrar de vocês para cortar, filetar e furar todas essas peças, e o valor do material. No nosso caso, nós não oferecemos o valor desses materiais, então não vai trazer nenhuma relação aqui. E aqui vocês vão ter o valor total e o seu preço de venda, seguindo o que foi ativo na markup, certo? Antes da gente vir nessa parte da markup, eu quero aqui salientar algumas informações. Eu tenho a opção de imprimir esse serviço. Se eu clicar aqui em alterar, eu vou editar, voltar para a maneira de lista de peças, onde eu posso editar as informações. E eu tenho aqui o plano de sobras, que é de fato o plano de corte de como vai ser produzido todas essas peças em cima do total de chapas que a gente tem para ser consumido. Okay? Se a gente navegar aqui, eu vou ter plano de corte de todas as 1000 e poucas peças do meu serviço, separado chapa por chapa. Agora,
olhando aqui um pouco para a tela da markup, também a gente, quando tiver vinculado a uma empresa que oferecer o valor de material, fita de borda, tudo, eu vou poder utilizar uma tela de vendas, que é essa tela aqui, onde vai estar as informações, o meu nome, o nome da minha empresa, quanto tempo que eu trabalho, minhas informações de contato, o nome dos clientes e ambientes que eu cadastrei, e aqui eu vou poder colocar algumas informações. Quanto tempo que eu vou demorar para fazer essa produção. Essa informação aqui ela é bastante importante, que de fato isso vai assegurar que o nosso lucro seja um lucro real. É que eu posso ter uma negociação com o meu cliente, o valor de entrada, a quantidade de parcelas, os juros por parcela, um fator de cobrança onde eu posso dar um desconto para ele e um campo de observações. E logo aqui do lado eu tenho a opção de inserir outros valores além do valor de material de MDF. Eu posso colocar valores de porta, outros acessórios específicos que não compõem esse orçamento aqui, para que a gente possa negociar com o cliente tudo num só lugar. Perfeito? Para configurar a markup, eu já mostrei para vocês lá na demonstração, mas a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu venho aqui na tela no caso, no usuário, venho no meu perfil, venho na opção de markup, e aqui eu vou dizer para o sistema novamente, como eu já frisei anteriormente, o quantos por cento eu quero de lucro em cima do material, quanto em cima do serviço. Eu vou colocar aqui 100% em cima do serviço, como nesse caso a gente está usando só o valor de serviço, e vou salvar. E aqui um custo operacional de R$50 a hora da minha empresa. Eu vou salvar. Vou voltar aqui na tela inicial. Vou abrir aqui o serviço que a gente acabou de criar. Ó. Ele já vai vir na tela de vendas. E como eu coloquei 100% em cima do valor de serviço, ele já calculou esse 100% aqui para mim. E agora, analisando esse projeto aqui, eu vou dizer mais ou menos quanto tempo que eu vou levar para fazer a montagem, todo o acabamento e entregar para o cliente. Nesse caso aqui, digamos que eu demore um mês aqui de trabalho. O mês tem aí dias úteis, 22 dias úteis. Vou abrir aqui a calculadora para a gente fazer uma conta rápida. Então, 22 dias vezes 8 horas por dia. Vai dar um total de 176 horas. Então, esse valor de 176 é o que eu vou colocar aqui. Então, 176 vezes 50. 176. Ele já vai adicionar os valores de horas de trabalho. O que acontece, pessoal? Normalmente, 90% dos marceneiros não costuma colocar o custo operacional, o valor da hora da sua empresa como custo. Esse custo operacional ele vai tirar do lucro que ele vai ter para cobrir esses custos. E não é a melhor maneira, certo? Então eu oriento vocês a sentarem, calcular isso com calma, para vocês não perderem dinheiro, numa linguagem mais simples, no serviço que vocês estão oferecendo. Ok? Só voltando agora aqui, vou desabilitar a tela de vendas, voltar aqui para a lista de peças. Eu consigo identificar também com precisão a quantidade de chapas que estão sendo utilizadas de cada material, inclusive frações de chapas, quantidade de fita de borda de cada item e a quantidade de componentes, acessórios. Ele vai me trazer desde o parafuso até a corrediça, a bucha, tudo que é necessário de acessório, seguindo as configurações que está de montagem, o dispositivo de montagem que está aplicado lá no HelloMob. Ele vai trazer a listagem aqui completa para nós, certo? Não vai trazer item a mais nem a menos. Basta a gente, então, fazer o orçamento correto, vincular. Em algumas situações, algumas centrais, ele vai trazer a informação no item escrito não incluso, porque esse item não está ativo na central. Aí vocês vão precisar entrar em contato com a central, ver se de fato eles não têm disponível ou se simplesmente ainda não foi ativado dentro do Core Cloud, certo? Também há a possibilidade, no momento que a empresa fornecer o orçamento do item, de vocês desabilitarem o item,
Por exemplo, eu tenho lá parafuso, eu tenho já um estoque de parafuso na minha marcenaria, eu não quero comprar o parafuso que foi girado. Eu posso desabilitar esse item aqui. E assim por diante, os itens que eu quiser, tubo cabideiro e assim por diante. Ok?